Oi gente, tudo bem? Então o vídeo de hoje é para mostrar as leituras de abril e teve bastante coisa legal. E eu não li todos os livros só em abril, alguns deles já estavam começados há mais tempo, por isso que parece que é bastante coisa, mas enfim, vamos começar. O primeiro livro que eu terminei foi o No One Belongs Here More Than You, da Miranda Julie. Eu comprei esse livro no ano passado. Eu comecei a ler ele logo que eu comprei. Ele é um livro de contos. E eu fui lendo assim com bastante calma, um conto por semana. Daí teve uma época que eu fiquei um tempão sem ler ele de novo. Quando eu peguei, eu comecei a ler ele do começo de novo. E é um livro muito legal. Os contos são divertidos, ela tem um humor gostoso, assim, não é um humor escrachado, é um humor mais inteligente. E ela tem uma percepção diferente, uma percepção de pequenas coisas que ela coloca na narrativa dela, que é incrível. Esse livro já tem em português, eu não tô lembrando o nome dele agora porque ficou bem diferente o título, mas eu coloco aqui. E é isso. Depois eu li essa edição linda da Virginia Woolf, que é O Tempo Passa. O Tempo Passa é a segunda parte do Ao Farol, que é Into the Lighthouse. Tem Para o Farol, enfim, tem algumas traduções diferentes no português para o livro. Só que a versão que foi publicada junto com o livro é um pouco diferente de uma versão que ela já tinha publicado numa revista. Numa revista francesa, não tô achando o nome agora. Então, esse livro aqui, eles mostram essa edição, essa primeira edição dessa segunda parte, que é um pouco diferente da parte que acabou entrando no livro de verdade. A edição é muito bonita, é da Autêntica com o selo Mimo. Então ela tem capa dura. Aqui tá a jaquetezinha. A capa é preta. Tem a marcaçãozinha assim do nome. Aqui dentro. Ela tem essas figuras lindas. Aí a edição é bilíngue, então sempre aqui em inglês, aqui em português. E depois ainda tem 2 ensaios sobre o material, que é o Tempo, Erosão, Faróis e Sinais de Bruma, desse Michel Serres. E o outro ensaio, que é O Tempo Passa, a história de uma outra versão, do James M. Hole. Enfim, eles contam as interpretações sobre esse trecho, a diferença desse trecho com o trecho que entrou no livro. E por aí vai. Eu achei a edição bem bonita e o livro é bem legal, bem gostoso de ler. E eu não li o Into the Lighthouse, Ao Farol, e fiquei com bastante vontade de ler ele também. Bom, depois ainda tem alguns livros teóricos nesse mês, como Triumph of the City, do Edward Glaeser. Ele fala sobre como, no fundo, apesar de toda a parte ruim, como a cidade é algo realmente muito bom, algo que deu certo, e dá exemplos disso. E o mais legal é que ele dá exemplos do mundo inteiro. Então, apesar de ele ser um estudioso dos Estados Unidos, ele fala sobre o Rio de Janeiro, ele fala sobre as cidades da África, sobre as cidades da Ásia. E é bem legal. Para quem se interessa por cidades, é bem gostoso de ler também. Depois eu li o Depois da Teoria, um olhar sobre os estudos culturais e o pós-modernismo, do Terry Eagleton. Essa aqui foi uma releitura, na realidade. Reli ele para buscar algumas coisas para minha monografia. Mas nesse livro o Terry Eagleton, ele dá uma renovada em coisas que a teoria dos estudos culturais falava e dá uma atualizada em alguns dos conceitos, acrescenta coisas que aconteceram depois que poderiam não influenciar a teoria. Enfim. Então, depois eu li o Copacabana Dreams, da Ana Tércia Pontes. É um livro publicado pela Kozak Naif.
Ele é bem bonito por dentro, ele tem uns títulos numas fontes diferentes. E eu escrevi uma resenha dele para o jornal Rascunho de Maio, então eu vou colocar o link ali embaixo. Depois eu li um livro que eu não tenho, que é o Complexo de Portnoy, do Philip Roth. Quem é aqui de Curitiba sabe que a gente tem um projeto novo na cidade que chama Tuboteca. Então, nas estações tubo, em que a gente pega os ônibus, em algumas, por enquanto, a intenção parece que tem todas ou quase todas. E eles têm umas prateleirinhas de livros que você pode pegar, ler e devolver depois. A intenção é familiarizar as pessoas com a leitura, então não tem bibliotecário, não tem que fazer cadastro, não tem que fazer nada, você só vai lá e pega o livro e, bom, devolve. E, bom, eu devolvi de verdade. E eu gostei bastante, foi o primeiro livro do Philip Roth que eu li. E a história é o Alexander Portnoy conversando com um psicólogo, um psiquiatra, que na realidade é o leitor, porque a gente não tem o retorno desse profissional. Então ele fala, doutor, foi assim, foi assado e tal. E ele contando um pouco da história da vida dele. E ele é um cara, digamos, mulherengo. Ele tá sempre buscando mulheres novas e se masturbando e pensando em sexo. E ele vai contando, então, essas histórias, como ele nunca conseguiu constituir uma família, como que ele, às vezes isso incomoda, como isso às vezes não incomoda, como isso é impulsivo. E eu gostei bastante, então, como eu falei, foi o primeiro livro do Philip Roth que eu li. Fiquei com vontade de ler mais livros dele. E quem sabe, logo, eu não leio outros livros. E até se vocês tiverem alguma indicação do próximo livro que eu posso ler, podem deixar aí nos comentários. Depois eu li A Cidade na História, que é um tijolo. Esse livro aqui eu já estava lendo fazia muito tempo. Ele é um livro legal porque ele vai contando a história desde muito tempo, como que as cidades surgiram e como que elas foram mudando de acordo com as mudanças da sociedade. Mas não é exatamente um livro muito gostoso de ler, né? É um livro mais técnico e a escrita do autor, enfim, não é das mais tragáveis, assim, não. E ele tem algumas figuras, alguns cadernos de fotos para ilustrar, mas ele é basicamente de texto e ele é bem denso, assim. Enfim, para quem se interessa, é um livro legal, talvez um livro mais para consulta e não para ler inteiro também. E enfim. Depois eu li o Últimas Palavras, do Christopher Hitchens. Ele escreveu esse livro quando ele estava em tratamento para câncer. E já meio que sabia que ia morrer, assim. Bom, óbvio que você sempre tem uma esperança, mas eu achei bem legal. Ele faz como se fosse um fechamento de algumas ideias dele e comenta um pouco sobre a vida, comenta um pouco sobre até a relação dele ser um ateu em processo de morrer, enfim. Gostei bastante, é um livro bem curtinho, mas ele é meio depressivo, assim, você fica meio pesado depois que termina, até porque o último capítulo não ficou terminado, é só, né, ele morreu e daí o último capítulo ficou só com anotações, assim, com o que eu iria escrever, enfim, o que ele iria escrever. Depois eu também terminei de ler esse livro que chama Cargo. Ele é uma união de quadrinistas alemães que foram para Tel Aviv para falar sobre a cidade. Então ele é um quadrinho em alemão, ele não foi traduzido, devia ser traduzido, eu acho um quadrinho muito, muito bom. Então, sei lá, é como se são reportagens ou coisas um pouco mais autobiográficas. E o legal é que você tem como se fosse uma antologia de contos, né? Porque você vai ter vários quadrinistas no mesmo livro, então você vai ter traços diferentes, maneiras de ver. Então, alguns se preocupam mais com a cidade, a sociedade em si, enquanto outros se preocupam mais com
com um aspecto histórico. Alguns têm uma visão mais otimista, algumas têm uma visão mais pessimista. Então, aqui tem o outro. Tô tentando só mostrar os traços dos cartunistas diferentes. E assim, é uma obra muito legal. Então, o fato de ser uma reportagem já é legal. E assim, o fato de terem 6 pessoas fazendo também é bem bacana, porque te dá visões diferentes sobre o mesmo tema. E é uma pena que esse livro ainda não foi traduzido. Depois eu li Os Verbos Auxiliares do Coração, desse cara aqui. Esse aqui é um livro da Hungria. Esse aqui é um dos escritores, provavelmente, pelo que eu li, parece ser um dos escritores mais aclamados do país hoje. Ele tem uma construção diferente. É um livro que ele escreveu logo depois que a mãe dele morreu. E o livro também relata a morte de uma mãe. Então, ele tem no livro inteiro esses quadrados e ele tem 2 blocos de texto. Um mais em cima e um embaixo. E eles são meio que ideias paralelas, né? Eles não são continuação um do outro. E é um livro que eu vou precisar ler de novo para digerir completamente, mas é um livro triste que fala sobre relações familiares, sobre a morte da mãe e tem uma parte de pensamentos dessa mãe em relação aos filhos. E, enfim, é um livro bem, bem triste, é um livro curtinho, mas é um livro não tão rápido de ler. Um livro que você lê e relê os trechos. E ele fala que as pessoas negam com verbos auxiliares. E essa ideia ele desenvolve no texto, é bem interessante. E em alguns momentos parece que ele faz algo parecido com o fluxo de consciência de jogando a escrita. E o legal é que a obra é meio circular, assim, o fim leva ao começo. E quero ler o livro de novo e quero inclusive ler mais coisas desse autor. Esse livro é da Kozak Naif, existe mais um dele já traduzido e a Kozak parece que já vai lançar a obra-prima desse autor. Parece que é um livro maior também. Então, aí quem não conhece, eu acho uma boa ideia pra conhecer ele. Fora que a capa é linda, né? Depois eu li Herta Miller, O Homem é um Grande Fazão no Mundo. Gostei bastante desse livro. Demorei um tempo para conseguir me acostumar com a escrita da Herta Miller. Ela escreve frases curtas, pequenas, frases simples. E, de certa maneira, isso te exige mais como leitor, porque ela te fornece menos informação, né? Então, ela escreve, ele foi não sei aonde, ele fez isso, ele fez aquilo. E demora um tempo para você conseguir se ambientar. Ao contrário de, na minha opinião, um autor como Saramago, que você tem aquelas frases longas e você vai se ambientando enquanto ele tá falando. E eu acho que ela, ao contrário, deixa mais espaço pro leitor preencher. Ela fala sobre um grupo de pessoas que sai da Alemanha na época da guerra e vai pra Romênia. E esperam a autorização para voltar para a Alemanha depois que a guerra já terminou, então eles ficaram algum tempo na Romênia. E sobre como as pessoas, elas meio que ao perderem a pátria, perdem um pouco da sua identidade, como que essas situações não previstas mudam uma pessoa. E sobre como os jeitos que as pessoas acham para continuar vivendo depois de grandes sofrimentos da guerra, enfim. E também não é um livro tão fácil, mas depois que você pega o jeito, ele é rapidinho de ler. Para mim demorou um pouco. Mas os capítulos também são curtos, assim como as frases, os capítulos também são curtos. E ela usa várias figuras de linguagem relativas a animais, então
já no próprio título, né? O homem é um grande fazão no mundo e tem uma coruja dentro do livro que significa uma coisa, então a questão da coruja, enfim, é um livro que traz bastante significados não por cima, assim, um livro que você tem que dar uma escavada para achar os significados e eu gostei bastante. Depois eu li A Vida Privada das Árvores, do Alejandro Zambra. Esse aqui é o autor de Bonsai. Eu gostei bastante desse livro também. Assim, como Bonsai, ele é um livro curto, ele não é... O Bonsai tem uma mancha menorzinha, né? Esse aqui tem uma mancha maior. Mas ele fala sobre o Julian, que é o personagem principal, e a esposa dele que um dia não volta pra casa e ele não sabe porquê, e mostra os pensamentos que ele vai tendo enquanto ela não volta pra casa. E é bem curioso, porque ele vai tendo pensamentos diferentes e quando ela vai demorando mais, ele vai mudando a linha de pensamento dele. E é bacana porque é um livro basicamente em que o personagem imagina. No fundo, pouco acontece com o personagem de fato, mas sim o que é a memória e o pensamento do personagem no período da narrativa. E é um livro bem bacana, bem gostoso de ler também. E a capa também é bem bonita, né? E eu terminei um mês lendo o incrível Building Stories. Eu quero fazer um vídeo só pra ele, então eu não vou me alongar muito, mas esse aqui é aquele quadrinho que vem dentro de uma caixa, que vem em pedaços, né? Então você tem vários caderninhos, assim. E... enfim, é incrível, ele mostra... existe uma personagem principal e você vai construindo a vida dela. Então, cada livrinho, cada pedacinho aparece uma parte da vida dela, só que também não tem uma ordem certa e direta de leitura. Você vai lendo como você vai querendo. E isso é bacana porque te dá como leitor uma impressão diferente da construção do personagem. Então, às vezes, você vai ler alguma coisa que aconteceu mais no futuro dela antes do que do passado. Enfim, você não vai ler na ordem cronológica. E é bem bacana, um livro que também me deixou deprimida. É um livro que, assim, te faz pensar sobre coisas da sua vida. E foi um livro que me marcou bastante. Acho que desse mês foi o que mais me marcou. E, enfim, pretendo falar mais sobre ele logo. E, bom, gente, é isso. Li bastante. O vídeo até ficou meio grande. E até logo. Tchau, tchau.